Hoje, por ter pessoas que confiam em mim e ser uma pessoa muito confiável, eu sempre estou ouvindo desabafos dessas pessoas e muitas das vezes é reclamações do ambiente em que elas convivem, do trabalho, a casa que elas moram, as pessoas que elas vivem, a vizinhança. E aí eu cheguei a me questionar diante de tantos comentários negativos acerca do ambiente em que elas viviam, se a culpa de fato estava no ambiente. Olá, para você que é novo aqui no canal, me chamo Danilo e estou participando do desafio dos 180 dias. E uma das metas é crescer aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito, peço encarecidamente que se inscreva, curta, comente e compartilhe, pois estará me ajudando muito. Que Deus lhe abençoe. E aqui a gente vai para uma análise rápida. Qual é a análise? Ah, Danilo, mas o ambiente que eu estou não define quem eu sou. Tá. O ambiente que você está não define quem você é. Isso nós podemos concordar. Mas a maneira como você reage às coisas que acontecem no ambiente diz muito sobre você. Nós temos um exemplo da Bíblia que ele é bem relevante para falarmos sobre isso. Esse exemplo é José. José, ele estava em um ambiente que não era propício àquilo que ele seguia, né? Aquilo que ele dizia ser verdade, aquilo que ele defendia, para ser mais específico. E o ambiente dele era totalmente diferente. José, ele esteve no Egito, José, ele foi preso e ao ser preso, ele estava num ambiente pior, porque era um ambiente de prisão. Era um ambiente que ele estava ali e não estava ali por responsabilidade dele, ele não tinha feito nada para estar ali, mas ele estava ali. E aqui nós vamos levantar alguns questionamentos acerca do ambiente em que José estava. Primeiro, ele estava ali porque ele era daquele jeito? Não. José era uma pessoa boa, era uma pessoa do bem, era uma pessoa que defendia a fazer o que é certo. Segundo, existiam pessoas boas com José? Sim, mas se é uma prisão, a maioria das pessoas estão ali por praticar coisas que foram ruins aos olhos do rei, coisas erradas, coisas ilícitas. Ou seja, ele estava em um ambiente ruim, um ambiente com pessoas ruins. Terceiro, poderia ter levantado a raiva em José pelo fato dele estar ali, não por culpa dele, mas por conta de alguém que decidiu levantar falso testemunho contra ele? Com certeza. Mas você vê José reclamando na Bíblia em algum momento? Reclamando do ambiente em que ele estava, falando mal do ambiente em que ele estava, choramingando pelo ambiente que ele estava? E nós, enquanto vivermos em um ambiente ruim e acharmos que a culpa é do ambiente, continuaremos vivendo reclamando do ambiente. Mas a partir do momento que você entender que o ambiente ele não tem nada a ver, mas a maneira como você reage a ele é que tem muito a ver, o ambiente começa a mudar. Não porque o ambiente de fato mudou, mas porque a maneira como você vê o ambiente agora mudou. A maneira como você reage ao ambiente agora mudou. Então, comece a se questionar se a culpa de fato está no ambiente ou está em você, por não saber reagir às dificuldades que existem no ambiente. E comece a agir como José, não focando em mudar todo o ambiente, mas mudar em você para que o ambiente, através de você, possa ser mudado. Então, que a partir de hoje você comece a buscar entender a maneira como você reage às situações adversas e não necessariamente às situações adversas em si. Comece a mudar o seu comportamento diante da vizinha fofoqueira, do chefe insuportável, dos colegas de trabalho que são chatos, da rotina cansativa. Comece a mudar a maneira como você se posiciona e você vai colher frutos totalmente diferentes daqueles que você tem colhido até hoje.
Comece a entender que a culpa pode não estar no ambiente, mas sim em você. É duro nós falarmos sobre isso, é duro nós pensarmos isso, mas se torna necessário, né, para que a gente comece a se posicionar diferente diante do ambiente a qual estamos encaixados, formados ou inseridos.